Fronteira Leste Soviética, 22 de junho de 1941, 3h30 da manhã. Em 3 frentes ao longo da fronteira, o exército alemão invadiu o território da então União Soviética com seus homens, tanques e aviões, onde a confiança que não haveria conflito era tão grande que o baixo contingente do exército soviético não pôde conter. No vídeo de hoje, vamos falar do primeiro ano da então nomeada pelos alemães de Operação Barbarossa. Confira conosco as origens, as motivações e as implicações dessa operação que mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que o YouTube possa sempre avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. O Pacto. Em 23 de agosto de 1939, foi firmado um acordo de não agressão entre a Alemanha e a então União Soviética, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse acordo incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em zonas de influência entre os dois países. No cenário da época, os dois países eram inimigos, tanto política quanto etnicamente, mas um acordo era interessante para fortalecer os dois lados envolvidos. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, queria evitar uma guerra em 2 frentes, para poder se concentrar na conquista de países ocidentais, como França e Reino Unido. O pacto permitiria que a Alemanha atacasse a Polônia sem ter que se preocupar com uma intervenção soviética. Já a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, buscava ganhar tempo para se preparar para uma possível guerra com a Alemanha, além de consolidar o controle sobre as áreas disputadas com a Finlândia. A Alemanha também precisava do petróleo soviético para a máquina de guerra. Mesmo tendo desenvolvido tecnologias para produzir petróleo sintético a partir do carvão e outras matérias-primas, essa estratégia foi parcialmente bem-sucedida, mas nunca foi suficiente para suprir totalmente as necessidades da máquina de guerra alemã. Isso daria um alívio à União Soviética em relação à invasão nazista. Mesmo assim, algumas medidas foram tomadas para garantir que, caso ocorresse, o impacto fosse menor. Por exemplo, a União Soviética criou um processo de industrialização de retaguarda. O objetivo da industrialização de retaguarda era proteger a base industrial soviética em caso de invasão alemã, transferindo fábricas e instalações industriais para áreas mais afastadas da fronteira com a Alemanha. Isso permitiria que a produção industrial soviética continuasse, mesmo em caso de perda de territórios próximos à fronteira. Esse processo de transferência de indústrias não foi fácil e envolveu muitos desafios, como a falta de infraestrutura nas áreas remotas, a escassez de mão de obra e recursos limitados. Enquanto a guerra ocorria no leste da Europa, com grandes vitórias alemãs como a dominação da França, o comando alemão sentia-se cada vez mais confiante e o confronto ao leste ganhava cada vez mais força. Adolf Hitler acreditava que a guerra com a União Soviética era inevitável e que a Alemanha deveria atacar primeiro para evitar que a União Soviética se fortalecesse ainda mais. E em junho de 1941, o território soviético era invadido pelos alemães. Ato 2. A invasão nazista. O plano alemão para a Operação Barbarossa previa uma invasão em 3 frentes principais, com forças alemãs avançando do norte, centro e sul. A Operação Barbarossa recebeu esse nome em homenagem ao imperador Frederico I da Alemanha, que foi apelidado de Barbarossa, Barba Ruiva, devido à cor do seu cabelo. O nome também fazia referência à tradição histórica e militar alemã, remetendo à cruzada medieval liderada por Frederico I contra os pagãos eslavos.
Hitler via a invasão da União Soviética como uma cruzada germânica contra o bolchevismo e contra o povo eslavo, que julgava inferior e por isso escolheu o nome Barbarossa para a operação. A ideia era cercar e destruir as principais forças militares soviéticas, capturar as principais cidades e áreas industriais e ocupar a maior quantidade de território possível. Para isso, a Alemanha concentrou um grande número de tropas e equipamentos na fronteira com a União Soviética, incluindo cerca de 3,5 milhões de soldados, 3.500 tanques e mais de 2.700 aeronaves. Além disso, os alemães estabeleceram bases de suprimentos e linhas de comunicação ao longo da fronteira, para garantir que suas forças tivessem acesso a tudo o que precisavam para avançar rapidamente em território soviético. No entanto, houve objeções dentro do alto escalão do exército alemão. Alguns generais, como Franz Halder, achavam que a guerra com a União Soviética seria um erro estratégico e que a Alemanha não estava pronta para lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Outros generais, como Erich von Manstein, acreditavam que a invasão da União Soviética era inevitável e que se a Alemanha fosse esperar até estar completamente pronta, seria tarde demais. Apesar das objeções, Hitler decidiu seguir em frente com a operação, acreditando que a União Soviética seria uma presa fácil e que a guerra seria rápida e decisiva. Do lado soviético, alguns comandantes tentaram persuadir Stalin de que um ataque alemão era iminente, mas Stalin inicialmente rejeitou esses avisos. Stalin estava convencido de que o pacto de não agressão havia garantido a paz com a Alemanha, pelo menos por alguns anos, e acreditava que a inteligência soviética era capaz de detectar qualquer movimento alemão na fronteira. Quando a invasão começou, Stalin inicialmente não queria acreditar que era uma invasão em larga escala e ordenou que as tropas soviéticas não reagissem. Essa falta de resposta inicial permitiu que as forças alemãs avançassem rapidamente e causassem grandes perdas aos soviéticos. Foi somente após alguns dias que Stalin reconheceu a gravidade da situação e ordenou uma mobilização completa do Exército Vermelho. Os primeiros meses da Operação Barbarossa foram intensos e extremamente violentos. As forças alemãs avançaram rapidamente com o apoio de seus aliados, cercando e destruindo grande parte do exército soviético nas primeiras semanas de luta. A estratégia alemã era avançar em várias frentes e cercar as principais cidades, para então conquistá-las. Apesar da resistência soviética, as tropas alemãs avançaram com rapidez e brutalidade. Além disso, as comunicações soviéticas foram interrompidas, o que dificultou a coordenação das forças militares e a resposta ao avanço alemão. Os alemães conseguiram avançar rapidamente, capturando Leningrado, Minsk, Smolensk e outras cidades importantes. A população civil soviética sofreu muito com a invasão, com muitas pessoas sendo mortas, estupradas ou deportadas pelos alemães. Inicialmente, a Alemanha tinha a intenção de conquistar a União Soviética em um curto período de tempo, estimado que a campanha seria concluída em cerca de 4 meses. O plano previa que as forças alemãs deveriam chegar ao rio Volga, no centro da Rússia, até o final de setembro de 1941, e que a conquista total do país seria alcançada até o final daquele ano. O domínio da União Soviética pela Alemanha nazista parecia inevitável enquanto o exército alemão chegava aos arredores da capital Moscou. Ato 3 – O inverno e a resistência. Com o passar do tempo, a resistência soviética também estava começando a se tornar mais organizada e eficaz. As tropas soviéticas começaram a receber suprimentos, armas e equipamentos dos aliados, e suas táticas de guerra começaram a melhorar. O tamanho do território soviético atrapalhava os planos alemães, e ficava cada vez mais difícil adquirir suprimentos sempre que os alemães avançavam. Muito disso por conta da tática de terra arrasada soviética. Basicamente, a tática de terra arrasada consistia em destruir e desmantelar tudo que pudesse ser útil aos alemães, incluindo fábricas, ferrovias
estradas, pontes e instalações portuárias. Além disso, os soviéticos destruíam ou removiam todo tipo de alimento, combustível e equipamento militar antes de se retirarem. Essa tática foi muito eficaz na dificultação do avanço alemão, pois tornava quase impossível para o exército alemão obter recursos e mantimentos suficientes para continuar na sua ofensiva, dando mais tempo de reorganização soviética e a eventual contraofensiva contra os nazistas. Apesar da difícil situação, os alemães ainda estavam confiantes em sua capacidade de vencer a guerra. Um dos momentos de virada para o lado soviético iniciou-se com a Batalha de Moscou. Só essa batalha já valeria um vídeo dedicado, tamanha a sua importância. A batalha começou em 30 de setembro de 1941, quando as forças alemãs lançaram uma grande ofensiva contra Moscou, a capital soviética. 2 meses depois, os alemães, mesmo estando somente a 30 quilômetros da capital, ainda sofriam para avançar enquanto dos invernos mais rigorosos do século XX chegava. As forças soviéticas, sob o comando de Georgy Zhukov, conseguiram reforçar as defesas de Moscou e lançar uma grande contraofensiva em dezembro de 1941, que empurrou as forças alemãs de volta e salvou a cidade. A Batalha de Moscou foi uma das maiores e mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, com ambos os lados sofrendo grandes perdas. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido durante a batalha. A vitória soviética em Moscou foi um ponto de virada importante na guerra, demonstrando que o exército alemão não era invencível e que a União Soviética estava disposta e capaz de lutar até o fim para defender seu território. Hitler ordenou que suas tropas continuassem avançando, mesmo em condições adversas, e prometeu a seus comandantes que o inverno seria leve e que a vitória estava próxima. No entanto, a realidade da situação começou a se tornar cada vez mais evidente, e os alemães começaram a sofrer perdas significativas em pessoal e equipamento. Após a Batalha de Moscou, os alemães mudaram seu foco para o sul, em direção às ricas regiões produtoras de petróleo do Cáucaso, que eram essenciais para a máquina de guerra alemã. Isso levou à campanha na região de Stalingrado, que também tinha uma importância estratégica por estar localizada às margens do rio Volga, uma importante rota de transporte para o comércio soviético. Stalingrado mudou de vez a guerra, mas isso veremos em um outro vídeo em um futuro próximo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.